Olá, um ótimo dia para você e para toda a sua família. Seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta terça-feira, dia 5 de junho. Estamos juntos em mais uma edição do programa aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. E é sempre muito bom contar com sua companhia, com seu carinho e também com sua audiência. Hoje é Dia Mundial do Meio Ambiente e vamos falar aqui no nosso programa sobre a importância de se preservar o meio ambiente. É terça-feira, você que está em casa já sabe, hoje é dia de receita. Vamos aprender a preparar uma torta de abobrinha com a gastrônoma Luciana Luna. E ainda vamos conferir juntos as vagas de emprego disponíveis para hoje. Tem também as notícias da internet sobre o tema. Daqui a pouquinho vamos lançar a enquete do dia. Você vai poder ligar para a gente para responder a nossa pergunta de hoje e também através da linha interativa você terá a oportunidade de mandar a sua dúvida sobre o tema. Teremos tudo isso e muito mais. Então fica conosco porque o assunto do dia só está começando. E preservar o meio ambiente é fundamental, afinal é nele onde estão os recursos naturais necessários para a nossa sobrevivência, como água, alimentos e matérias-primas. Sem esses recursos, todas as formas de vida do planeta poderão acabar. Conscientizar as pessoas a respeito disso é tão importante quanto difícil, mas para facilitar essa conscientização, vamos contar com a ajuda de convidados, No decorrer aqui do nosso programa, eles irão repassar muitas orientações e também dicas. Já contamos aqui no nosso estúdio com a participação do nosso primeiro convidado, que é o professor Antônio Carlos Pavão. Ele é diretor do Espaço Ciência. Daqui a pouquinho a gente dá início aqui ao nosso bate-papo, mas a partir deste momento vamos conhecer um pouco da programação da Semana do Meio Ambiente do Espaço Ciência. Confira! Acabe com a poluição plástica é o mote da Semana de Meio Ambiente no Espaço Ciência. As oficinas e atividades que acontecem todos os dias até a sexta-feira giram em torno da discussão sobre os danos da poluição e a necessidade de reutilização desse material que leva cerca de 450 anos para se decompor. Uma das oficinas alerta sobre um mau hábito comum em nossa região, a queima do lixo. Esses alunos do 6º ano da Escola Estadual Pedro Augusto, no bairro de Água Fria, na zona norte do Recife, presenciaram a queima de tipos de plásticos diferentes e perceberam o dano provocado pela fumaça. Alguns participantes sentiram uma leve irritação no nariz. Lógico que eu não quero irritar muito, mas só para sentir a diferença e o perigo desse hábito tão arraigado de queimar plástico no meio ambiente meu. E o certo é reciclar mesmo, em vez de acumular ou queimar no quintal mesmo. Irlan aprendeu a importância de não poluir. Consciente que não podemos praticar jogar lixo em ruas, lagos e em pistas, assim, em lugares. Vai poluir o meio ambiente e poluir as ruas, principalmente para não fazer poluir assim, o mar, porque senão vai direto para o mar. Não só o dano ao meio ambiente, mas também à nossa saúde, Essa fumaça é altamente tóxica porque os plásticos, eles são produtos químicos, E aí, dependendo do que conter neles, tem outros agentes inseridos e aí toda essa fumaça, ela vai para o ambiente e também vai para as nossas vias respiratórias e podendo causar algumas implicações, então é bom evitar. As oficinas giram em torno do tema Acabe com a poluição plástica, provocando consciência sobre a importância do descarte correto e a reutilização do plástico. Para discutir a reutilização do plástico, a oficina Pet Biju é uma opção. Eles vão poder criar o próprio material deles, vão poder fazer uma pulseira e ver a importância que isso pode ser para o meio ambiente. A importância de não jogar o plástico no meio ambiente mesmo. Na realidade, tudo na vida pode ser reutilizado, De alguma forma. Então, o que acontece? Além do descarte correto, a gente também pode reutilizar alguns outros materiais. Pode ser feito muitas outras, levado para muitos fins, esses resíduos, e dar uma destinação adequada e correta para eles.
Nessa oficina em particular, os nossos visitantes vão produzir bijuterias e vão poder estar levando para casa também a produção deles, o que é bem interessante. Então é repensar realmente o que a gente pode fazer, onde eu posso utilizar isso aqui para que eu não precise ter que estar só consumindo, mas reaproveitando. E o mais importante é a capacidade de multiplicação das ideias positivas quando cada visitante voltar para casa. Tudo que eles aprendem aqui nesse Espaço Ciência, ele também leva para casa. E aí é quando eu acredito que, com certeza, eles desenvolvem e ajudam muito, né, o meio ambiente. Durante toda a semana, os visitantes podem participar de outras oficinas, além das atrações permanentes do Espaço Ciência, como a trilha ecológica, o Observatório das Aves ou o passeio no barco movido a energia solar. A gente está com um leque de oficinas diferenciados cada dia, né? Vai diferenciando, algumas se repetem, mas a grande maioria vai diferenciando. E fora as atividades das oficinas, nós temos a visitação ao parque. É gratuita a entrada e todo mundo pode estar visitando. O horário é das 8 às 12 e de 1 às 17 horas. A gente solicita que o pessoal que vier avulso chegue pelo menos 2 horas antes do fechamento do parque. Né? E a gente vai estar até sexta-feira com essas atividades e respondendo questões, trabalhando ideias diferenciadas na mentalidade das pessoas. Só reforçando, a programação está imperdível. Você acompanhou um pouco, né, do que está sendo desenvolvido durante toda a semana no Espaço Ciência. Aí deu vontade de participar de uma dessas atividades desenvolvidas lá? Olha só, vou passar o endereço do Espaço Ciência para você que ainda não sabe. Fica ali no Complexo de Salgadinho, em Olinda. Fica entre Recife e Olinda, né? Complexo de Salgadinho, você pode participar. Daqui a pouquinho vamos trazer muitas outras informações sobre a programação especial da Semana do Meio Ambiente. Também vamos trazer informações para você, para te ajudar, né, a pensar mais no meio ambiente, a pensar em preservar o ambiente em que a gente vive. Daqui a pouquinho vamos falar mais sobre isso, mas a partir deste momento a gente abre o espaço do programa para você participar, para você interagir aqui no programa Assunto do Dia. A partir de agora vamos lançar a nossa enquete para você ligar e responder aqui a nossa pergunta de hoje. A enquete vai ser lançada a partir deste momento e a pergunta que temos a fazer a você que está em casa é a seguinte: você tem atitudes, né, sustentáveis para preservar o meio ambiente? Sim ou não? Liga pra gente, a gente faz questão de saber a sua opinião. 3424-1547 é a nossa linha interativa, você pode ligar. Primeiro responde aqui a nossa pergunta, se você tem atitudes sustentáveis para preservar o meio ambiente. 3424-1547, linha interativa disponível. Se você tem acesso à internet, pode entrar na nossa fanpage. O nosso endereço está no facebook.com/assunto do dia. Esse é o nosso endereço, você deixa seu depoimento, sua dúvida sobre o tema. Daqui a pouquinho vamos ler ao vivo. Se você tem um WhatsApp disponível, pode também mandar sua mensagem, seu depoimento ou sua dúvida no 99209-4819, 99209-4819. Mande aí quantas dúvidas que você tiver, que daqui a pouquinho nosso convidado terá o maior prazer em responder a sua pergunta. E pequenas mudanças em casa podem ajudar a minimizar a evolução e os efeitos de outras mudanças, as climáticas. A troca de algumas lâmpadas de cômodos mais usadas na residência de incandescentes, né? Aquelas antigas, que são antigas e mais comuns, você pode trocar pelas fluorescentes, por exemplo. Isso porque elas gastam menos energia e liberam, sabe o quê? Menos calor. Tem uma redução de calor de cerca de 75%. Ela também tem mais durabilidade, em torno de 8 vezes mais tempo, ou seja, é mais ecológica e você ainda vai economizar na conta de luz e não vai precisar voltar à loja, né, várias vezes para comprar mais lâmpadas. A gente, a partir deste momento, vai abrir o espaço do programa para dicas e orientações sobre um tema muito importante. Hoje é Dia Mundial do Meio Ambiente. Vamos falar sobre o que a gente pode fazer para preservar o meio ambiente. Quero dizer a princípio, né, doutor professor Antônio Carlos Pavão, ele que é diretor do Espaço Ciência. Quero dizer que é um prazer recebê-lo aqui no nosso estúdio para falar de um tema tão importante, né, doutor? Bem-vindo aqui ao nosso espaço, professor Pavão. O prazer é todo meu, todo nosso do Espaço Ciência, principalmente considerando toda essa disponibilidade da Rede Brasil em divulgar as nossas atividades. Então, muito obrigado
por essa oportunidade. Essa temática, né, do meio ambiente, preservação, ela é trabalhada no decorrer de todo o ano, né, professor? Mas essa semana tem uma programação especial, né? Fica mais fácil para a gente falar quando se tem assim um dia, né, um dia mundial, é algo muito simbólico e isso ajuda a desenvolver mais atividades no espaço. Isso facilita todo esse nosso trabalho de conscientização da população sobre essas questões ambientais, né? Uhum. Agora, é certo que no Espaço Ciência, o meio ambiente é um tema trabalhado durante todo o ano. E nós desenvolvemos diversas atividades, muitas ligadas ao nosso acervo permanente ali do manguezal, voltado para o manguezal. Mas diversos assuntos, e que agora, no Dia do Meio Ambiente e na Semana do Meio Ambiente, nós aproveitamos para desenvolver oficinas, para tratar especificamente alguns temas. E neste ano, o tema central é a questão dos plásticos, utilização de plástico, né? Então, a gente tem conversado sobre isso e desenvolvido algumas oficinas para mostrar algumas vantagens e desvantagens, porque uma coisa que a gente fala é assim, que o plástico não é um vilão. É a forma que a gente usa esse plástico, o destino que a gente dá, que acaba criando problemas ao meio ambiente. Bom, E quando a gente fala em meio ambiente, em preservação, são atitudes difíceis que a gente deve tomar, né, para preservar o meio ambiente, que a gente falou um pouco da importância, né, do meio ambiente e dos recursos que a gente extrai do meio ambiente para a nossa sobrevivência. Requer muito de cada um, professor, ou não? Eu diria que requer muito, assim, no sentido de que nós precisamos mudar as nossas atitudes, nossos comportamentos, né? Porque às vezes a gente constrói um comportamento equivocado ao longo de anos. E para você mudar isso, não é uma coisa tão simples. Tem vários exemplos. As pessoas andam no carro. Ontem mesmo eu estava vendo no carro um sujeito na minha frente, abriu a janela e jogou um lixo ali na rua. Quer dizer, é um processo, as pessoas têm que ir aos poucos também, né? E aprendendo, né? Então, esse rompimento, essa quebra com conceitos que a gente já vinha carregando há alguns anos, não é tão simples, né? Então, muita gente tem atitudes equivocadas, às vezes nem percebe isso, né? A gente trouxe esse exemplo, né, professor, da troca da lâmpada, um exemplo simples que faz muita diferença no dia a dia, né? Isso. Trocar a lâmpada ali de incandescente para fluorescente vai ajudar a economizar mais energia, vai evitar que você compre mais lâmpadas, né, e descarte às vezes de forma incorreta também, agredindo o meio ambiente. Esse é apenas um exemplo. Quais outros práticos que a gente pode fazer em casa, né, que não requer muita coisa? É muito importante a questão do lixo, por exemplo, né? Então, você cuidar do seu lixo. Primeiro, evitar de ter lixo. Essa é uma coisa que a gente sempre joga ali, joga no lixo, mistura tudo. Quer dizer, aí depois fica muito mais difícil para você tratar o lixo. Então, é um assunto, a questão do lixo em casa, é um problema que afeta todos nós. E envolve as mães, os pais, a família toda. Então, é um assunto que nós podemos tratar melhor, se conscientizar sobre isso e evitar certos problemas que o lixo vem trazendo. Mas a questão ambiental, qualquer assunto que você pega vai estar relacionado com a questão ambiental, né? Eu vi uma pergunta, eu cheguei aqui, tinha uma pergunta sobre usar copo de vidro ou copo de plástico. Qual o mais indicado, professor? Veja só. Não, eu diria assim, depende da situação. Depende de onde você esteja, não quero dizer que você deva sempre usar um copo de vidro ou um copo de plástico, mas você tem que saber que quando você está usando um copo de plástico, você vai ter o problema do descarte. Onde é que você vai jogar esse copo?
porque é descartável, né? Não é um copo de vidro que você preserva ali. E esse é um assunto, uma questão. A outra, que hoje que é um assunto que está sendo pesquisado, é o consumo de plástico. Nós estamos comendo, ingerindo plásticos. Toda vez que você toma um cafezinho num copo de plástico, ou bebe uma água numa garrafa de plástico, ali uma certa quantidade de plástico entra no seu organismo. Uhum. E não é digerido, né, ou muito pouco. E isso pode comprometer várias questões do seu organismo, né? Uhum. Então, hoje as pessoas não pensam muito nisso. Então, nós estamos descobrindo que tem esse problema, né? Às vezes as pessoas que dispõem, né, professor, de um recurso ainda maior, né, tem mais dinheiro, assim falando, né? Às vezes elas não se preocupam em economizar água e energia, se ela tem ali dinheiro todo mês para pagar aquela conta, tanto faz se a conta está baixa ou alta. Muita gente ainda pensa assim, né, professor? É verdade, é verdade. E você, voltando um pouquinho à história do vidro, então, e o copo de vidro? O copo de vidro, você toma um copo d'água e gasta 10 copos para lavar o copo. Uhum. Então, a gente tem que pensar nisso também. Quer dizer, então, hoje em dia, a atitude correta é você ter o seu copo, né, a sua garrafa. Então, muitas pessoas têm feito isso, né? Agora, toda essa conscientização, ela passa assim, passa pela escola, passa pelas crianças, né, pelos nossos filhos, filhas, porque a gente hoje sabe que um fator educacional importante são os nossos filhos, são as crianças, né? Então, essa nova geração, ela já tem uma consciência diferente dessa nossa, que vamos dizer, carrega alguns vícios, né? Uhum. E a gente viu bem forte ali no vídeo, né, na reportagem do Magiel Nayal, as crianças como multiplicadoras de informação, né? Com poucos minutos ali de explicação do monitor lá do Espaço Ciência, elas já estavam reproduzindo o que aprenderam e com certeza no ambiente que ela chegar, ou em casa ou na própria escola, ela vai começar a disseminar esse tipo de informação e é algo muito importante. É um trabalho muito bem feito do Espaço Ciência que a gente tem que reconhecer aqui, professor. Não, é verdade, isso aí você trabalhar com crianças, você está trabalhando com o futuro, né? Uhum. E que são, daqui a alguns anos, esse pessoal que vai estar no poder aí, vai estar... Então, fazer a cabeça dessa turminha aí é um trabalho muito importante para a questão ambiental e questão social de um modo geral. Uhum. Do que a gente faz, né, no meio ambiente, reflete também no clima, no tempo... Antes da gente seguir para conferir a previsão do tempo para hoje, né? Vamos trazer esse gancho, né, professor? Sem dúvida, sem dúvida. O efeito do homem na natureza influencia no clima, no tempo? Lógico. Qualquer exemplo você pega. Eu acabei de chegar de carro aqui, vim aqui, consumi coisa de um litro de gasolina, talvez um pouco mais. Uhum. E com isso, vamos trabalhar com um litro de gasolina, eu consumi aproximadamente, eu precisei, né, de aproximadamente 15 mil litros de ar. 1 litro de gasolina, eu precisei de 15 mil litros de ar para queimar. Uhum. Então, você vê, bom, e daí? Queimei e produzi também gás carbônico e outros gases poluentes, né? O gás carbônico contribui para o aquecimento global, a gente sabe disso. Uhum. Então, qualquer coisinha que a gente está fazendo... Não, porque o meio ambiente, o nosso mundo, é um organismo vivo. Então, ele também sente todas essas modificações, né? Uhum. Quando você joga um papelzinho ali, abre a janela, como aquele jeito fez, abre a janela, jogou... Já interferiu no meio ambiente. Aquele lixo que ele jogou ali, sei lá onde vai parar, pode entrar num canal, num rio, entupir uma coisa, ou pode, na degradação, pode produzir algum produto ali mais prejudicial ao meio ambiente. A gente viu na reportagem ali do Espaço Ciência, quando você queima um plástico produz ácido clorídrico, que é um ácido muito forte. Então, a todo instante nós estamos interferindo no meio ambiente. Por isso que é importante a consciência, saber
o que nós podemos fazer para minimizar esses efeitos e o que nós podemos fazer para beneficiar o meio ambiente. Agora vamos a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre a preservação do meio ambiente. E a partir de agora vamos juntos conferir as notícias da internet sobre o tema. E quem vai trazer essas informações é Axa Macena. Olá, Axa! Bom dia, Valdson Balbino, e bom dia a todos que acompanham o programa nesta terça-feira. A notícia de hoje é preocupante e está no site da BBC Brasil. Mais de 95% do lixo nas praias brasileiras é plástico, indica estudo. Os números são resultados de um trabalho realizado desde o ano de 2012 pelo Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo. Os dados mostram que mais de 95% da sujeira presente nas praias do Brasil é formada por itens feitos de plástico, como garrafas, copos descartáveis, canudos, contonetes, embalagens de sorvete e redes de pesca. Só para você ter uma ideia, mais de 12 milhões de toneladas de resíduos plásticos chegam aos oceanos todos os anos. E o Brasil está no ranking dos países mais poluidores dos mares. O nosso país ocupa, então, a 16ª posição. E os principais responsáveis pelo descarte irregular são as indústrias, a gestão inadequada do lixo urbano e também a população. Essas foram as informações de hoje que, por sinal, são bem preocupantes, Valdson. Ok, Axa Macena, muito obrigado pelas informações. São preocupantes sim, mas antes de repercutir mais as notícias da internet, quero apresentar aqui a nossa segunda convidada. Ela já está aqui no nosso estúdio e vai reforçar esse bate-papo no dia tão especial, Dia Mundial do Meio Ambiente. Vamos falar em preservação do meio ambiente também com a Patrícia Tavares. Patrícia, ela é diretora de Recursos Florestais e Biodiversidade da CPRH, diretora de Recursos Florestais e Biodiversidade da CPRH. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso espaço. Fique à vontade para falar de um tema tão importante, Patrícia? Isso, obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de a gente estar aqui discutindo um pouco sobre isso. Uma data que não tem como ser diferente, escolhida desde 1972, na Conferência de Estocolmo. Então, é um dia, a gente sempre tem que ter esse cuidado, mas é um dia para a gente levantar essa bandeira do quanto é necessário a preservação do meio ambiente. A gente viu na notícia da internet agora, mais de 95% do lixo nas praias, mais de 95% é plástico, professor. É um tema bem atual, bem relevante, que o Espaço Ciência já trouxe para a Semana do Meio Ambiente lá no Espaço Ciência. As pessoas gostam muito de frequentar a praia. Por que não preserva, professor? Algo tão bom, tão bacana de levar toda a família e as pessoas não cuidam, só querem desfrutar e não tem essa preocupação em cuidar. Um saquinho plástico é uma primeira e boa iniciativa para evitar a poluição das praias? Sem dúvida. Quer dizer, todo mundo tem que ser responsável pelo lixo que produz. Aliás, não apenas as pessoas, mas eu diria e especialmente as indústrias. Uma indústria que vende, sei lá, uma bateria, uma pilha. E daí, na hora que acaba aquela pilha, o que a gente faz? As pessoas inadvertidamente jogam no lixo. Mistura com uma casca de banana. Então, o produtor também, a indústria, ela tem que ser responsável por isso. Se produziu, ela está produzindo um lixo também. Tem que ser responsável. Então, a gente tem que responsabilizar as pessoas, as famílias, lógico que tem, mas também tem que saber que esse modo de produção que nós temos aqui no país, ele tem que ser melhor controlado. E quer dizer, que não, o produtor, ele tem que ser responsável por aquilo que ele está produzindo. É importante destacar que já tem a obrigatoriedade da política da logística reversa, Então, a partir da Política Nacional de Resíduos Sólidos, a gente tem alguns itens, a exemplo, pneus,
pilhas, né, materiais elétricos, a empresa fabricante tem a obrigação de recolher isso no descarte. Aí, né? Quem é que fiscaliza, né? Porque a gente está falando da importância da população se preocupar em fazer a sua parte. Sim, todos nós devemos fazer a nossa parte nesse processo de preservar o meio ambiente, mas no que diz respeito às empresas, né, as grandes empresas, quem é que fiscaliza? Nesse caso, a gente tem que cobrar do poder público que ele fiscalize essas empresas e também promova políticas públicas em relação à preservação do meio ambiente? Sim, falando que cabe a gente, tem no processo de licenciamento verificado, né, todos os impactos negativos que aquela atividade vai exercer e a partir disso ele tem que apresentar as medidas. Né? Então tem os relatórios de monitoramento durante a operação do empreendimento que é verificado se ele está, né, cumprindo ou não essas medidas que ele tem que cumprir. Né? Fora isso, acho que outros órgãos reguladores também, né? Então, considerando ali que órgãos reguladores de comércio, né, de consumo, devem também ficar atentos a isso. Ok. Muita gente, quando tem dúvidas sobre determinados temas, usam a internet como fonte de pesquisa. Vai lá, acessa a internet, procura saber o que é mito e verdade sobre coleta seletiva, por exemplo, né? Tem alguma dúvida, coloca lá na internet. Tem verdades que ajudam a gente a compreender melhor o tema, mas também tem mitos que podem atrapalhar nesse processo de preservar o meio ambiente. Vamos trazer aqui algumas telas e com a ajuda dos convidados vamos compreender melhor se é mito ou se é verdade. A primeira informação diz o seguinte: o chuveiro solar é a melhor opção em vez de um chuveiro elétrico ou a gás? Isso aqui é mito ou é verdade? Quem pode nos ajudar agora nessa primeira afirmação? Mito ou verdade? É super verdade, né? Energia limpa, e aí similar a gente tem a eólica, né? Tem outros tipos, com certeza seria a melhor opção. A melhor opção, mas é a mais viável ou ainda é caro, né, de se ter esse tipo de um chuveiro solar, né? Como é que a gente compreende? Porque para ser chuveiro solar tem que preencher alguns requisitos, né? O que seria, primeiro, professor Pavão, que gosta muito de explicar, né, essa questão do chuveiro solar, o que seria para quem está em casa a entender? Tem gente que ainda não conhece. Veja só, é também uma questão cultural. Quando a gente vai construir uma casa, as pessoas às vezes não percebem que poderiam colocar um aquecimento solar. Porque no aquecimento solar, ele é diferente do chuveiro elétrico a gás. O elétrico, você tem uma tomada ali, você ligou, e já saiu água quente. No chuveiro solar, você tem que ter uma tubulação dupla. Um que vem água fria e outro que vem água aquecida, porque se você usar direto aquecido, você vai torrar a sua pele ali, né? Então, é preciso ter uma tubulação dupla. Então, na hora de construir a sua casa, você tem que pensar e colocar, aí não é tão, não vai custar muita coisa. Se colocar, em vez de colocar um cano, você coloca 2, por exemplo. Claro, tem que ser também uma tubulação um pouco especial para água quente, mas isso não é nada que vai influenciar. Esse é um problema. O outro é o seguinte, é essa facilidade que existe, você chegar, tem uma tomada aqui, você plugou e tá legal. O chuveiro solar, você de vez em quando, você tem que subir lá, fazer uma limpeza do seu coletor térmico. Então, é um envolvimento maior do usuário, que então ele não tem essa cultura. Então, muitas vezes as pessoas instalam um chuveiro solar, funcionam 1, 2 anos ali bem, e depois ele não toma o devido cuidado e fala, isso não funciona, não está bem. Mas é porque é uma mudança de cultura. Então, essa é a questão. Então, sem dúvida, Patrícia, o chuveiro solar é melhor. Aí, principalmente aqui em Recife, aqui na região Nordeste, que tem praticamente faz muito frio, né? Praticamente nem precisa de um coletor térmico para você aquecer a água. A própria caixa d'água já é aquecida, né? Mas é todo um problema assim que a gente, está acostumado com essas facilidades, né? Ok, vamos ao próximo ponto, vamos conferir juntos o que diz aqui a próxima tela para saber se é mito ou verdade. Mais uma vez entra aqui o copo plástico, né? O copo plástico descartável, ele afeta o meio ambiente mais do que o copo de vidro? Foi o ponto que o professor Pavão falou no bloco anterior do programa. A Patrícia quer dar uma opinião também sobre este assunto, mito ou verdade? Que o copo plástico descartável afeta mais o meio ambiente
do que o copo de vidro. O que é que você tem a falar para a gente, Patrícia? Muito mais, né? A gente pode usar o exemplo que foi colocado da poluição marinha, né? Em decorrência de plásticos, né? Então, a gente tem espécies que morrem, muitas espécies, né? Milhares de espécies morrem diariamente por inanição, né? A gente tem baleias, né? De tartarugas que consomem aquilo, enganando com o seu alimento natural e não se alimentam, então morrem desnutridas, né? Então, uma grande dificuldade realmente que a gente tem, e aí acho que é importante a gente destacar isso, é a poluição marinha, decorrência de plásticos, que a população tem o seu papel nisso, né? Descartar corretamente, porque onde você deixa, se você deixa numa rua, chove, vai para o rio e vai para o mar. Se você deixa na praia, vai para o mar. Então, infelizmente, é o local onde se aglomera esse tipo de lixo. Né? Se eu fazer a troca, né, na hora de lavar o copo de vidro, quanto menos água, melhor, né, professor? Não então, Valdes, essa pergunta aí, essa colocação, né, ela compara, né, qual que afeta mais o meio ambiente. É importante esse mais, porque ambos afetam o meio ambiente. Não é pensar que é porque é de vidro, porque para produzir o copo de vidro, você também polui o ambiente, você tem toda uma produção industrial que não é isenta de poluição, né? Sim, claro. Além disso, quem está falando que você usou o copo de vidro, você vai ter que lavar. E aí você vai usar, bom, vamos dizer assim, as pessoas usam detergente, aí já vai na água ali, não sei o quê, aí gasta 10 copos d'água para lavar um copo d'água. Então, a gente tem que pesar muito bem o que é um, o que é outro. Dependendo do local onde você esteja também, um pode ser mais vantajoso do que o outro, né? Agora, o ideal, o correto, é a gente se conscientizar disso e mudar os nossos hábitos. Nem usar copo de plástico, nem o copo de vidro. Usa a sua garrafinha, que eu vi, Valdes, você no intervalo aqui, foi ali, pegou a sua garrafinha d'água ali. Tem que dar um exemplo também, né, professor? Pois é, você devia ter feito isso aqui ao vivo, aqui para mostrar. E o importante, né, professor, complementando o que o senhor está falando, na hora de se lavar, até isso também, né? Então, a quantidade que você usa água para lavar, né, a chover, se a torneira, né, não está pingando, se a hora do banho, se você desperdiça muito água, são as pequenas coisas que trazem o resultado também. Ok. Vamos seguir aqui para a próxima informação. Temos outra tela, mito ou verdade? Abandonar, né, o uso da sacola plástica no supermercado ajuda também o meio ambiente? Mito ou verdade? Vai na discussão que a gente estava tendo sobre o plástico, né? Usar retornáveis, né, com certeza vai diminuir muito, né, esse uso, né, desse material nocivo. Né? A sacola plástica virou um produto comum nos supermercados, nas lojas que a gente vai, né? Todo mundo, às vezes bota mais de uma sacola para você carregar uma coisa. É verdade. Você vai. Então, também, quer dizer, eu acho que, claro, eu acho que no supermercado, para radicalizados, assim, não tem que usar sacola plástica. Você traga sua sacola de casa, você se vire aí, ou leva do jeito dali, sem embalagem mesmo, né? E, vamos dizer assim, encontra uma solução. Novamente, a questão, eu acho, que é a conscientização das pessoas. Mas também a conscientização não depende da pessoa em si, depende de uma política pública que se desenvolve, depende de como aquilo é apresentado, porque o supermercado, ele quer usar o saquinho plástico e fica mais organizado, as pessoas se sentem mais à vontade ali. Quer dizer que ela estimula esse tipo de prática. E novamente eu volto aqui à questão. Se o supermercado deveria estar preocupado, ou deveria ter uma política de recolher ou de tratar essa sacola plástica que ela oferece ao usuário. Então, o que a gente vê aí, puxa vida, todo lugar tem sacola plástica aí nos rios, nos mananciais. Então, isso daí é responsabilidade de quem? De quem forneceu, isso que eu estou falando. Claro, as pessoas quando vão, tudo também depende das pessoas, mas eu estou falando, às vezes as pessoas, elas são levadas àquele procedimento porque são estimuladas por isso. Então, temos que protestar. Às vezes também quando pesa no bolso, né, o comportamento de muita gente muda, porque, por exemplo, aqui nos supermercados você pode pegar, né, quantas sacolas você
precisar para embalar. Às vezes tem pessoas que utilizam 2, 3 para um único produto. No estado de São Paulo, né, eu presenciei, para você utilizar a sacola, você tem que pagar ali a sacola. Se você quiser levar o produto em uma sacola para casa, você paga por aquela sacola. Aqui a gente não tem essa prática, né? Por isso que as pessoas utilizam cada vez mais as sacolas plásticas. A gente poderia também compreender quando pesa no bolso. Às vezes as pessoas são obrigadas a mudar ali o comportamento e às vezes essa mudança, né, traz vários benefícios para o meio ambiente. Sem dúvida. Infelizmente, a gente, por exemplo, às vezes tem que recorrer a aplicar infrações, né, com a penalidade de multa para que, por exemplo, né, criar animais silvestres sem autorização. Né? Então, é uma questão cultural, a gente bem sabe, mas também é um crime ambiental. Né? Então, por vezes, a pessoa, para abandonar aquele mau hábito, a gente tem que lançar mão, né, desse instrumento. Né? E aí eu acho que, não, voltando à história das sacolas, realmente, eu acho que cabe à empresa, né, à instituição ter um maior cuidado nisso. E se ela entende que dessa forma diminuiria, né, é possível avaliar. Ok, vamos seguir aqui para a próxima tela para a gente aprender se é verdade ou se é mito. Plantar árvores compensa as emissões de carbono que estão causando ali o aquecimento global? Mito ou verdade? Como é que a gente poderia explicar para quem está em casa isso? Sem dúvida, porque as árvores, as plantas, elas consomem gás carbônico. Quanto mais gás carbônico tiver, para as plantas isso é bom. Porque elas pegam gás carbônico e a água e transformam em madeira, né, em celulose. Então, para as árvores, para as plantas, o gás carbônico é bom, vamos dizer assim, né? Então, como nós estamos tendo excesso de gás carbônico, plantar árvore é bom. Agora, nem sempre você plantando uma árvore, você está fazendo um bem para o meio ambiente. Você pode estar causando um mal. Se você, por exemplo, uma planta forânea, uma planta que não é nativa nossa aqui, depende se você planta ali, aquilo pode virar eu gosto de usar esse termo, virar uma praga que vai consumindo as outras ali. Então, ou você planta uma árvore embaixo de uma fiação elétrica. Às vezes na calçada a gente vê, né, em alguns casos, a árvore plantada na calçada. Porque depende do tipo, né? Então tem árvores mais profundas, raízes profundas que justamente vai danificar. Acho que realmente é escolher o tipo adequado, o professor falou muito bem, precisamos do bioma também, né? Às vezes você vai plantar, né, da caatinga e planta aqui no litoral, né? Então tem isso. E assim, além isso é um serviço ecossistêmico, né, que a cobertura vegetal, as plantas oferecem, vale destacar todos os outros inúmeros serviços ecossistêmicos, que as nossas vegetações oferecem a gente, né? Aqui no Nordeste nós temos um exemplo assim, conhecido, né, que é a questão da algaroba. Então a algaroba, que foi plantada assim largamente em regiões aqui do sertão, do agreste, tudo, né? O que acontece? Você pode ver assim, você vai no interior, você tem muita algaroba, a gente vê, embaixo da árvore de algaroba não nasce nada. Não nasce nada. É uma planta... Por quê? Porque não tem bactérias que conseguem digerir aquelas folhas que caem. Então não apodrece, vamos dizer, então forma ali uma camada que não impede o desenvolvimento de outras plantas. Quer dizer... Bom, hoje as pessoas até estão aproveitando a algaroba, né, para lenha, essas coisas que está tendo até bom do ponto de vista assim, porque para evitar a destruição maior da caatinga, né? Mas causou um prejuízo enorme. Alguém teve essa bela ideia de plantar algaroba, não sei o quê. Então, nem sempre plantar uma árvore significa que você está fazendo um bem para o meio ambiente. Então, é preciso também as pessoas se conscientizarem, escolher melhor o tipo de árvore, o melhor local para plantar. Então, é todo um conhecimento que as pessoas precisam ter para agir corretamente. Eu obtive esse conhecimento participando de uma das oficinas lá do Espaço Ciência. Frequentava muito, né, o Espaço Ciência, fazendo reportagens também. Fui bem informado sobre a temática e também plantei uma árvore lá no Espaço Ciência, viu, professor? No dia da árvore eu estava lá participando de uma das atividades, consegui plantar uma árvore lá no Espaço Ciência, tem um pedaço meu lá. Muito bem, deixa eu fazer essa observação.
Quem planta uma árvore tem que cuidar. Então você plantou, vai lá cuidar. Tem que voltar mais vezes, professor. Lá no Espaço Ciência, não, lá a gente tem um programa, a gente nunca planta, nós aprendemos isso. A gente nunca planta uma árvore sem ter um programa já, uma programação de cuidar daquela árvore para que ela se torne independente. Então, pode ficar tranquilo que a árvore está sendo bem cuidada lá. Mas o que a gente vê muito são políticos que vou plantar uma árvore aqui, esse aqui. Plantou e vai-se embora, não sei para onde. E quem cuida daquilo? Então, plantar uma árvore é como ter um filho. Você tem que cuidar daquilo, não é chegar ali, né? Então é importante isso. Okay. Viu, Valdo? Mas a sua árvore, eu espero que esteja sendo bem cuidada. Eu vou visitá-la. Tem que voltar lá para ver. Deixa eu pedir licença agora aos convidados. A gente vai agora a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia. Hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre o Dia Mundial do Meio Ambiente e a nossa intenção é despertar em você a consciência ecológica. E essa consciência ecológica pode ser despertada desde a infância ali, né? Desde cedo é fundamental que ela seja despertada para que tenhamos um futuro sustentável. É claro que nós adultos também somos peças fundamentais nesse processo. Afinal de contas, uma boa educação começa em casa, certo? E de forma complementar vem a escola. Ensinar os pequenos, né, a separar os lixos, a não desperdiçar também e a consumir de forma consciente são algumas das iniciativas que estão em nossas mãos para ajudá-los a construir um entendimento sobre a temática. Desde cedo tem que se trabalhar as temáticas ambientais. E o mais legal é que tudo pode ser feito de forma lúdica. As crianças podem aprender brincando. E essa é a proposta desenvolvida pelo Espaço Ciência e a CPRH também tem essa iniciativa, né, de promover o conhecimento através da forma lúdica. Quais pontos que a gente poderia debater agora nesse bloco do programa? Algumas atividades que a CPRH desenvolve de forma lúdica, vai até as escolas também, a CPRH tem esse trabalho. Para explicar para quem está em casa, quem tiver interesse pode também entrar em contato com a CPRH para solicitar uma palestra, por exemplo, na escola? Sim, isso já é feito, né? Tanto vários temas, né? Com relação às crianças, o que nós somos muito demandados é com relação aos animais silvestres, né? Então, é possível, a gente vai, claro que nós temos o Centro de Triagem de Animais Silvestres, né, onde a gente recebe todos os animais que são apreendidos que estão em criação irregular. Ano passado recebemos mais de 9 mil animais, então a gente faz a reabilitação e o coloca no local adequado, né? Fazemos a soltura, a reintrodução no local adequado, né? A depender do caso. Então, só que alguns animais, eles sofreram mutilações tão graves pelo má criação dele, né, que eles ficam inviáveis de voltar à vida livre. E aí, infelizmente, a gente não tem como, mas a gente faz um bom proveito levando esses animais para as escolas, a gente discute isso, né, sobre o malefício do tráfico de animais silvestres, né? Tem outros temas, então pode se demandar, a gente vai com muita alegria, né? E fora isso, nós temos o núcleo de educação ambiental, né? Então a gente tem contação de histórias, a gente tem algumas publicações infantis, a gente também faz a doação, né, a distribuição nesses momentos. Então pode sim solicitar que a gente vai com o maior prazer. Aprender brincando, né, professor Pavão, é mais fácil? Sem dúvida, porque é resgatar um pouco da criança que existe em todos nós. As crianças, elas estão o tempo todo aprendendo, bom, todos nós estamos aprendendo, né? Então, mas as crianças carregam essa ideia da brincadeira, né, do lúdico. Então, e é muito eficiente quando você usa essa estratégia, né? A brincadeira, brinca, está assim, descontraído e você está aprendendo ali. E esse é uma estratégia do Espaço Ciência, né? E que os professores usam isso também nas salas de aula, né? Muitos professores são especialistas até em usar essa brincadeira, né, na aprendizagem.
Ok, vamos seguir agora com o quadro Mitos e Verdades. Temos ainda algumas telas para a gente compreender melhor o assunto e a gente vai saber se é mito ou verdade, que agora a gente fala sobre um tema bastante atual, né? Gasolina e etanol. O etanol é melhor para o meio ambiente do que a gasolina, professor Pavão? Patrícia, o que a gente poderia dizer para quem está em casa? Etanol ou gasolina? Qual o mais indicado? Primeiro é mito ou verdade, né? A afirmação é que o etanol é melhor, professor. Nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Porque a diferença entre etanol e gasolina, do ponto de vista do meio ambiente, não é nada tão significativo quando você compara, por exemplo, seria uma alternativa a usar o veículo elétrico, né? Que aí você tem uma diferença muito grande. O etanol e a gasolina, claro, o etanol, do ponto de vista das emissões, o etanol leva alguma vantagem sobre a gasolina. Porque no escapamento não sai tantos produtos tóxicos quanto quando é usado o etanol em vez da gasolina. Mas você tem que pensar assim, o etanol, como ele é produzido? Essa monocultura aí de cana, para tudo quanto é canto aí, então, quando você analisa do ponto de vista mais global, você vai ver que, na verdade, ele tem que fugir desses dois aí. Isso daí foi um momento, um período da nossa história, que a gente acabou usando os combustíveis fósseis, né? Gasolina, óleo diesel, e agora o etanol, é um biocombustível, vamos falar assim. Mas tudo isso daí, o etanol e gasolina e óleo diesel estão baseados na queima, na combustão. Então é isso que nós temos que evitar, porque essa combustão ela é muito prejudicial à nossa atmosfera e, em consequência, ao meio ambiente de um modo geral. Então, eu não vou ficar falando nem do etanol, nem da gasolina, não. Eu acho que, né, professor, acho que é importante a gente fazer uma analogia a essa situação que vivemos agora, né? Então teve esse caos, né? A população ficou, né, desesperada na falta da gasolina. E acho que é bom a gente remeter isso, que não está uma coisa tão longe se a gente não mudar. Por exemplo, uma falta de água, né? Como a gente nossos recursos hídricos estão contaminados, né? O pouco, né, o estoque que se tem, estão muito contaminados. Então, a gente precisa aí mudar, né, o rumo de algumas coisas, né, para que a gente não chegue assim, nessa situação, né, em bens, né, essenciais, como a água. Porque se a gente não cuida, vai se tornar cada vez mais escasso e pode faltar, né, professor? Não, vai faltar, né? Porque se a gente continuar nessa linha, por exemplo, os combustíveis fósseis, uma hora eles vão se esgotar, né? Então, mas eu espero que antes que ele se esgote, a gente já esteja num outro nível de consciência, vamos dizer, e já não esteja mais utilizando combustíveis fósseis, né? O ideal é que tivesse um transporte público coletivo de qualidade. Ajudaria a minimizar a situação que a gente vive hoje de poluição? As pessoas usariam menos o transporte individual, passariam a usar o transporte público coletivo, se fosse de qualidade, né? Porque deixa a desejar aqui na região metropolitana do Recife ainda. De fato contribui porque você diminui a frota, né, a quantidade de veículos, mas também teria que ser aliado, como o professor bem colocou, a uma fonte de energia limpa, né, como é o elétrico, né? E assim, essa tecnologia já existe, né? Acho que falta realmente a iniciativa, acho que até de governança do gestor mesmo, como se tem em alguns países, né, a partir de alguns países europeus, a partir de a partir de tal data que eu não me recordo agora, só vai ser possível produzir carros, né, a energia elétrica, né? Então a frota pública também poderia ser a partir dessa iniciativa, né? A iniciativa também de incentivar, né, o uso da bicicleta, por exemplo, falou de alguns países da Europa. Na cultura europeia, né, a gente vê muito isso, as pessoas circulando com bicicleta, estão contribuindo de uma certa forma com a preservação, né, do meio ambiente. Tão bom que fosse realidade aqui na nossa cidade, né, professor? Às vezes a gente vê algumas ciclofaixas, ciclovias, mas ainda falta muito. Falta muito do poder público incentivar e também falta muito dos motoristas respeitarem o ciclista aqui no nosso estado, na nossa região metropolitana. Muita gente ainda resiste, né? Por conta da falta de incentivo e também por conta da falta de educação de alguns motoristas.
E novamente, políticas públicas, porque uma cidade como Recife, plana em praticamente toda a extensão, claro, nós temos o problema do calor aqui, o sujeito andar de bicicleta pedalando aí também tem, mas isso tem solução, você tem que arborizar mais a cidade, né, Patrícia? Tem várias... E também, e aí então, mas aí é isso que você está falando, quer dizer, você vai andar de bicicleta, vai se arriscar aí, que esse é um problema, que você, ninguém vai, os acidentes com bicicleta aí são muito frequentes, eu não conheço direito as estatísticas, mas é um problema muito sério que a gente tem aqui em Recife. Então, aí, o que acontece? O gestor público, ele tem compromissos de alguma forma com a indústria automobilística, ele é pressionado pelas pessoas, porque todo mundo quer andar com o seu carrinho ali. Então, não tem uma política mais agressiva de construir ciclovias. E, às vezes, quando faz isso, cai uma chuva de críticas em cima. A gente viu em São Paulo, o prefeito Haddad implantou uma série de ciclovias lá em São Paulo. Aliás, agora nessa parada, muita gente passou a usar, né? Mas foi uma crítica numa imprensa, essa imprensa aí que às vezes está a serviço, não sei de quem, vamos dizer, criticaram muito, e foi muito criticada as ciclovias lá em São Paulo, uma cidade como São Paulo que tem... E aqui em Recife, mas por que não se chega aqui? Não. Carro, fica na sua, carro. Carro não pode ser prioridade. Prioridade tem que ser o de vida, a qualidade de vida, né? Então, é porque os políticos, eles têm outros compromissos também, né? Vai falar assim, vai falar contra a indústria automobilística, você cai no outro dia, ou na mesma hora. Então, é uma questão política também, né? E de decisões, de chegar, por isso que eu falo, nós vamos ter eleições agora. Vão votar em aquele que é radical, no sentido de não se curvar às pressões da grande indústria e mesmo dos grandes interesses aí que estão expressos nas diferentes mídias, né? É o momento da gente refletir, né? Claro. A partir de outubro, né? Outubro tem um momento muito significativo para o nosso país, então preste bastante atenção em quem você vai votar, para poder cobrar depois. Exatamente. A gente tem aqui várias participações através do nosso WhatsApp e tem uma pergunta muito interessante da Rosângela, ela que mora em São Lourenço da Mata. E ela fala o seguinte, queria perguntar ao professor Pavão, né? Ela disse que tem um filho de 8 anos e sempre ensinou ao filho dele colocar o papel do bombom, também o papel da pipoca, numa sacolinha, no lixo. Tem que jogar o lixo no lixo. Mas ele vê muitas crianças jogando no chão. Aí ele quer fazer o mesmo, repetir aquele mau comportamento das outras crianças. Professor, já não sei mais o que fazer, ela fala aqui. Que opinião, né? Que ajuda você poderia me falar para eu conversar com esse meu filho, que com certeza está a mãe e o filho neste exato momento assistindo aqui a Rede Brasil de Comunicação. Como é que ela trata esse assunto na prática com o filho? Ela ensina, ele aprendeu, faz na presença dela, mas quando vê outras crianças, quer fazer igual. É um processo educativo. Então, eu acho que a gente deve utilizar aquela estratégia do espaço ciência. Vamos fazer uma brincadeira e, através dessa brincadeira, educar melhor os nossos filhos, né? Sei lá, eu estou pensando agora, que é uma coisa que me ocorreu, que sei lá, pega uma pia e manda o seu filho jogar o lixo dele ali, coisa ali, e abre a torneira. Vai ver que vai entupir ali, sei lá, estou só imaginando alguma coisa. Fazer alguma brincadeira que demonstre o efeito negativo de ele estar procedendo como essas outras crianças, né? E também eu acho que onde ele está vendo isso, as crianças fazendo isso, ele lá não custa nada não, porque essa é a atitude de cada um. Quando a criança jogar no chão, ele vai lá e pega o lixo e joga certinho ali. Ele vai estar dando, em vez de ele estar se aproveitando do exemplo do outro, ele vai estar dando um exemplo. Então é importante que essa mãe oriente o filho. Você vai lá, fala que esse menino que está fazendo aquilo ali, ensina para ele, como eu estou te ensinando aqui, uma coisa desse tipo. E pensar em alguma brincadeira, eu estou pensando agora, alguma brincadeira que a gente pudesse, vamos dizer assim, através dessa brincadeira, explicar melhor o prejuízo que se tem quando se joga um lixo fora do lugar onde ele deveria estar. Quando a gente dá acesso também à informação, né, as pessoas passam a refletir melhor sobre o tema. A gente vai trazer uma tela aqui muito interessante que fala sobre o tempo de decomposição do lixo.
talvez, né, isso aqui possa impactar as pessoas que estão nos assistindo, né, e passem a mudar as atitudes. Tempo de decomposição. Um simples papel demora em média 6 meses para se decompor na natureza. Parece pouco tempo, né, mas imagina, pilhas e mais pilhas de papéis jogadas, nessas pilhas jogadas na natureza, 6 meses em média, um papel. Mas quando trata de vários, a situação complica ainda mais, né? É verdade, porque a natureza, quando cai uma folha ali, numa árvore ali, aí cai no chão, tem as bactérias ali que vão digerindo, que a gente chama, vai apodrecendo, a gente usa esse termo, né? E logo se decompõe. Mas o papel ou o isopor, vamos falar ali, não é um produto que a natureza está acostumada ali. Então não tem... Aliás, hoje nós temos até uns animais, pequenos animais que digerem isopor, no caso, e até algum tipo de plástico. Mas não é um produto que a natureza está acostumada a trabalhar. Então não existe bactéria, não existe forma de você rapidamente decompor aquilo ali. Agora, quero falar uma coisa também. Por exemplo, o plástico, ele fala assim, 100 anos. Não é 100 anos. E menos. Não estou dizendo, não estou querendo minimizar isso não, entendeu? Porque acontece o seguinte, se você deixar um plástico aqui, nesse ambiente aqui, ele talvez demore 100 anos realmente para se decompor. Mas na natureza, ele está sujeito às intempéries, ao sol, à luz ultravioleta do sol que decompõe plásticos, ou contribui para degradar os plásticos. Então, não é 100 anos, a gente tem que tomar esse cuidado assim também, para ser mais preciso, né? Uma coisa, uma lata de alumínio, não é 200 a 500 anos. Nós mesmos já vimos lata de alumínio aí já se deteriorando, quer dizer que na nossa vida foi quanto? 10, 15, 20 anos aí que a gente está vendo isso. Eu não estou querendo minimizar isso não. Não, mas aí trazendo a explicação mais precisa, a gente reflete melhor sobre o tema, né? Isso aqui são pesquisas que a gente faz. Porque inclusive quando a gente percebe isso, a gente desenvolve técnicas de decomposição. Por exemplo, uma forma de decompor plástico é você expor a ultravioleta do sol. O sol tem ultravioleta. Então, ele vai amarelando, vai se esfarelando aí e você consegue, vamos dizer assim, acelerar esse processo de decomposição. Embora, por exemplo, nesse processo de decomposição, isso que eu já até toquei aqui, o plástico, por exemplo, o PVC, por exemplo, e quando ele decompõe, ele produz ácido clorídrico, ácido, vamos chamar assim, muriático, que a gente até usa para... É um ácido forte. Então, existe esse problema, o tempo de decomposição está gerando produtos que são bastante prejudiciais ao meio ambiente. Né? O importante é destacar justamente a importância, né, de separar, né, lixo orgânico, né, do lixo, né, inorgânico. E a gente tem algumas iniciativas, a gente vê, né, algumas, por exemplo, a minha mãe tem 62 anos e pela primeira vez eu vi ela dizendo, tenho que separar o lixo. Né? Então, está tendo o início de uma sensibilização, agora isso tem que ser uma coisa de mais larga escala, tem que ocorrer uma prática melhor. Por outro lado, o poder público, ele já tem alguma iniciativa, né? A gente tem as ecoestações, com o exemplo de Recife, mas acho que poderia propiciar melhor essa ação, assim, que recolha nas casas das pessoas. Eu acho que tem alguma iniciativa, um bairro ou outro, mas isso precisa ser melhor aplicado, né? Para que dê força aí à população aplicar isso de fato. Pois é, isso aí foi muito bom você falar. A questão da reciclagem. Às vezes não adianta a dona de casa, o dono de casa, vamos falar, a gente sempre fala dona de casa, que é outro preconceito, né? Mas as pessoas em casa, às vezes separam o lixo, mas vem o caminhão do lixo e mistura tudo aquilo. Tem que ter a coleta seletiva. Aí não tem incentivo, né? Então, tem que trabalhar também nessa questão, né? Novamente, o poder público. O poder público tem um papel muito importante na conscientização das pessoas. Se todo dia, se uma vez por semana vai passar na sua frente da sua casa um caminhão para recolher o lixo reciclável ali, reutilizável, você vai estar se programando para aquilo. Mas se não passa, o que você vai fazer? Então, a gente tem que cobrar dos nossos governantes, do poder público, desenvolver políticas de conscientização da população. Ok, vou pedir licença mais uma vez aqui aos convidados, vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já!
Voltamos e vamos direto agora aprender a preparar uma torta de abobrinha. Quem vai nos ensinar é a gastrônoma Luciana Luna. Preste atenção e bom apetite! Hoje nós vamos fazer uma torta de abobrinha, que é ideal para servir como acompanhamento na hora do almoço. Vamos começar? Então anota aí todos os ingredientes. Para esta receita, você vai precisar de uma cebola média picada, 4 ovos, meia xícara de queijo parmesão, uma colher de chá de fermento, sal a gosto, 1/4 de xícara de farinha de trigo, 100 gramas de bacon cortados em cubos e fritos, pimenta do reino a gosto e uma colher de sopa de azeite. Nós vamos começar a receita de hoje colocando a abobrinha no recipiente. O próximo passo é bater os ovos levemente. Vamos colocar ele aqui também. Nós vamos colocar aqui também a cebola. Aqui temos o bacon frito. O queijo parmesão. Vou temperar com um pouquinho de pimenta. Um salzinho a gosto. E para finalizar, vamos colocar o trigo, o fermento e o azeite. Agora é só misturar tudo. Aqui nós temos uma forma de fundo falso untada com margarina enfarinhada e nós vamos colocar a massa aqui. O próximo passo é levar para o forno para assar a 200 graus por aproximadamente 20 minutos. A torta já está pronta, agora nós vamos retirá-la do forno. Agora nós vamos desenformar. Eu sempre uso um copo para ajudar quando a forma é de fundo falso. Esta foi a nossa dica de hoje, espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo Receita do Dia. Gostamos e gostamos bastante de mais uma receita aqui no quadro Receita do Dia. A Luciana Luna, muito obrigado por mais uma dica. E você que está em casa, perdeu algum detalhe da receita? Não se preocupe, porque assim que terminar esta edição do programa, a gente vai disponibilizar essa receita na íntegra. Basta você acessar a nossa fanpage, facebook.com/assunto do dia. Você vai acessar e vai encontrar o vídeo com essa receita completinha na nossa fanpage. Luciana Luna, mais uma vez, muito obrigado e a gente segue aqui falando de coisa boa. A partir deste momento vamos conferir as vagas de emprego disponíveis para hoje. Preste muita atenção e boa sorte! Atenção, você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, preste atenção às dicas. Vamos trazer aqui muitas vagas de emprego e você vai anotar. Olha só, a primeira aparece uma vaga aqui. A primeira vaga é para assistente administrativo. Uma oportunidade para você preencher essa vaga. A exigência é que você tenha ensino médio completo, experiência de 6 meses, salário de R$1.000. Uma vaga para assistente administrativo. Vamos à próxima oportunidade, vamos conferir agora uma vaga para digitador, uma oportunidade, ensino médio completo,
experiência de 6 meses, R$ 954 é o salário, uma vaga para digitador. Próxima oportunidade, agora tem uma vaga para técnico em segurança do trabalho. Superior incompleto é a exigência, experiência de 6 meses, R$ 1.428 é o salário, uma vaga para técnico em segurança do trabalho. Você que está em casa se interessou por uma dessas oportunidades? Elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco, número 155. E o telefone para contato, tome nota, 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, desejo a você, mais uma vez, boa sorte. E a gente segue aqui com o programa para falar mais sobre preservação do meio ambiente. Hoje é Dia Mundial do Meio Ambiente e tem muita gente já interagindo aqui, mandando perguntas. Você que está em casa ainda tem dúvida, tem um depoimento a fazer sobre o meio ambiente, pode mandar para a gente no 99209-4819, é o nosso WhatsApp. Temos aqui várias participações, vamos ver aqui a primeira delas. A primeira é do Erivaldo, ele que mora em Prazeres. Ele queria saber mais ou menos como é que é calculado o tempo de decomposição dos materiais. Papel, plástico, a gente mostrou ali, né, no bloco anterior do programa. O professor fez algumas observações importantíssimas. Disso surgiu, né, a curiosidade do Erivaldo. Esse cálculo, o que é levado em consideração? Como é que ele é feito? Erivaldo, que mora em Prazeres, quer saber, professor Pavão. Depende do local onde está localizado esse objeto. Do local que eu digo assim, se está sujeito tá no sol, se não está, está protegido de ventos, enfim, das intempéries. Então, é muito importante esse aspecto. E claro, o tipo de material, se é papel, se é plástico, essas coisas. Não existe hoje, eu diria assim, um estudo quantitativo bem detalhado sobre quanto tempo vai demorar um copo plástico para se decompor. Como eu disse, depende muito das condições, né? São condições assim, quem tem aqueles números que foram mostrados ali, são em condições ideais, vamos dizer assim, né? Mas não tem assim um número muito bem definido para cada caso. Mesmo porque existem plásticos e plásticos, depende do tipo de plástico. Você mesmo percebe, os copos, tem um copo mais rígido, tem um copo mais flexível, então tudo isso influi na determinação do tempo de decomposição. A gente vê com muita frequência na região metropolitana, também nas praias, né, o descarte incorreto do lixo. Esse descarte incorreto chega a atingir também as florestas? Sim, por exemplo, a gente... E tem também um dano muito significativo, Patrícia? Tem, vamos usar o exemplo do manguezal, né, que é um filtro natural, né, e é considerado uma área de preservação permanente, é um berçário natural, então assim, tem uma N vantagens que o manguezal exerce, né, então se você for rapidamente na área estuarina, algumas nossas aqui, você vai ver a quantidade de lixo, que justamente como ele serve para proteger costa, então ele é um filtro importante, né, da região, ele sofre com isso. E aí a biota, os animais, né, e todos ali os componentes do ecossistema são danificados, sim. Ok, temos aqui mais participações, agora a pergunta do Guilherme. Ele gostaria de saber o seguinte, por que ele afirma, né, não sei se aqui... não sei onde ele constatou isso, mas vocês podem ajudar aqui, é o Guilherme. Porque as empresas de água mineral, por exemplo, que utilizam ali a garrafa pequena, as que não são PET, não são obrigadas a seguir a lei da logística reversa. Guilherme de Piedade, vocês têm conhecimento dessa pergunta, né, desse questionamento dele? As empresas elas não são obrigadas a seguir essa lei, Patrícia? Você tem alguma informação? Já que você falou aqui no programa sobre essa importância da lei da logística reversa? Eu sei que alguns itens fazem parte dessa lei, mas especificamente a pequena que ele usa, eu não sei te responder se essa estaria isenta, né? E o órgão que fiscaliza a aplicação dessa lei? Então, eu sei que a gente, né, a CPRH, isso é observado durante o processo licitatório, de licenciamento ambiental, perdão.
entendo que outras, né, acho que outros órgãos reguladores também devem, não sei até agora de precisar qual, mas eles são, não sei se, eu não vou nem mencionar aqui para não cometer um erro, mas aí tem outras agências reguladoras que também devem cobrar isso e acho que cabe também ao cidadão denunciar, né? A gente, se for fazer uma pesquisa rápida na internet, deve ter o número de ouvidoria de algumas dessas agências e aí facilmente você tem identificação no rótulo da fabricante, né? Acho que a população ajuda muito o poder público nisso, né? Porque o poder público ele não consegue né, alcançar tudo que ele é de responsabilidade. Então, mas a população está ali, né? Está perto, está vendo. Então, faça a denúncia que aí o poder público tem a obrigação de apurar e responder ao denunciante. Ok. Agora o Guilherme que mora em Piedade tem uma cobrança a fazer aqui ao professor Pavão. Ele quer saber por que o Espaço Ciência, né, não facilita o acesso às pessoas que vêm de ônibus. Muita gente utiliza o transporte coletivo e tem uma certa dificuldade em chegar no Espaço Ciência. Por que esse acesso ele ainda não é facilitado? Professor Pavão, explique aqui para o Guilherme. Guilherme, você tem toda a razão. Essa é uma grande dívida do Espaço Ciência. Eu não diria que é do Espaço Ciência, é também dos órgãos públicos. Ali no Espaço Ciência você chega só de carro ou de helicóptero. Não tem o acesso para o pessoal que vai de ônibus ou pedestres. É muito difícil, muito complicado. Antigamente existia uma passarela que ligava um ponto de ônibus em frente ao centro de convenções e trazia até o Espaço Ciência. Sem a nossa autorização, sem a nossa anuência, um mau dia, alguém foi lá e tirou aquela passarela, sem consultar ninguém. Aquilo facilitava um pouco o acesso. Agora, eu espero que em breve a gente tenha uma boa notícia, porque está sendo construída uma estação do BRT bem em frente ali na entrada do Espaço Ciência, e eu espero que com isso a gente consiga resolver e facilitar o acesso por ônibus e também de pedestres. Mas realmente, Guilherme, você tem toda a razão e eu também estamos brigando para isso. Não depende da gente, lamentavelmente. Ok, vamos a mais uma pergunta. Chegou através do telefone a Lucinéia Santos, que mora em Camaragibe, tem 63 anos, ligou para a gente e disse o seguinte: ela quer saber onde é que ela encontra depósitos para levar vidros e embalagens que tem em casa. Olha só, uma dúvida muito boa, né? Ela quer saber uma indicação. Vocês conhecem alguns pontos onde pode fazer a coleta, né, dos vidros que ela tem em casa e outros objetos? A Lucinéia Santos de Camaragibe tem 63 anos. Está preocupada com a coleta seletiva e onde é que ela descarta? Algumas prefeituras, aí vai variar, né, depende de onde ela reside, tem algumas ecoestações, né? De cabeça agora, sei que Recife tem no Arruda, não me recordo agora outros. Então tem esses também tem uma ecoestação. Isso. Alguns órgãos públicos recebem, né, também, né, tem esses pontos de coleta. Alguns parques, por exemplo, Parque Santana, em Casa Forte, tem um ponto de coleta, né, de recebimento. E também tem catadores, né, como a gente estava conversando aqui, né, então tem pessoas, né, individuais e tem algumas cooperativas que fazem, acho que de repente uma busca na internet pode-se ter também esses nomes. Né? Outra pergunta, Ezequias, que mora em Carpina, ele fala o seguinte: se todo mundo sabe que os veículos movidos por energia limpa, como veículos elétricos e movidos a hidrogênio, eles fazem bem para o meio ambiente, por que ainda não há investimento maior no Brasil nesse tipo de veículo? É bem complexa a pergunta do Ezequias. Não, é complexa, mas você vai falar contra a Jeep, vai falar para a Jeep ali em Goiânia para fazer carro elétrico. Aí eles todos montaram milhões, sei lá quanto gastaram para fazer aquilo ali, para montar um carro movido a queima de combustível fóssil. Você vai falar para ele botar elétrico? Você está brigando aí com... Esse é o problema, porque as grandes indústrias, elas têm é muito difícil para elas, vamos falar assim, de mudar o seu modo de produção. Eles já investiram muito, então eles querem primeiro ganhar todo o dinheiro, o retorno, do que ganhar todo esse dinheiro, para depois começar a mudar os carros aí. Então, tem que mudar, a gente tem que ser mais radical nesse aspecto. E exigir, eu acho que aí a população pode se conscientizar mais sobre isso, exigir que essas mudanças sejam mais rápidas. Né? A gente não se dobrar tanto ao lucro das empresas.
Nós temos que pensar no lucro, no nosso lucro, o lucro do meio ambiente, o lucro da qualidade de vida das pessoas. É isso que nós precisamos batalhar, vamos dizer assim. Ok, vou pedir licença mais uma vez aqui aos convidados. No começo do programa a gente fez uma pergunta, que foi a nossa enquete. A pergunta de hoje foi a seguinte: você tem atitudes sustentáveis para preservar o meio ambiente? Das pessoas que ligaram para a gente e interagiram, 67% responderam que sim, que tem atitudes sustentáveis. Essas atitudes são sustentáveis para preservar o meio ambiente. 33% responderam que não ou que ainda não. Diante de tanta informação que a gente trouxe aqui no nosso programa, se a gente refizer a enquete, com certeza vai aumentar o número de pessoas preocupadas com o meio ambiente. Estamos agora na reta final do programa. É o momento de agradecer aqui aos convidados pela participação e abrir espaço para as considerações finais. Professor Antônio Carlos Pavão, diretor do Espaço Ciência, muito obrigado por sua participação. Considerações finais, fique à vontade. Muito obrigado pela oportunidade, novamente, agradecendo aqui toda a divulgação que tem da programação do Espaço Ciência. E, recentemente, nós tivemos a greve dos caminhoneiros. O que isso tem a ver com o meio ambiente? Tem tudo a ver, porque é o modo de produção desse mundo aqui que precisa ser modificado. Então, a gente produz milho lá no interior de São Paulo e vende aqui em Camaragibe. Então tem que transportar. Então nós precisamos mudar esse conceito. Hoje nós estamos falando em agroecologia. Nós precisamos combater esse sistema da monocultura extensiva. Então a gente pensar numa produção mais integrada, em que você produza a banana aqui e venda ali do lado. Não é vender lá não sei aonde. Então essa é uma mudança conceitual que o nosso mundo precisa passar. E isso passa também pela mudança da consciência das pessoas. Acho que um programa como esse aqui contribui para isso. Nós não queremos, nós sabemos que essa revolução, ela não acontece de uma hora para outra. É uma revolução um pouco mais, lamentavelmente, mais lenta, mais necessária. Então um programa como esse, assim, parabenizo novamente você, Watson, pela iniciativa aqui, mas eu acho eu dou muito valor para esse tipo aqui, porque tenho certeza que as pessoas que nos assistiram aqui vão refletir mais sobre isso, né? E nós também, todos nós precisamos melhorar as nossas consciências e ter um meio ambiente. E meio ambiente não é só árvore, floresta, meio ambiente somos nós também, né? As pessoas principalmente, né? Os animais, as coisas. Então isso tudo, eu acho que esse programa deve ter contribuído para isso. Com toda certeza, professor. Conte com a gente também. Muito obrigado pela participação. Também queria agradecer a Patrícia Tavares. Patrícia é diretora de Recursos Florestais e Biodiversidade da CPRH. Patrícia, obrigado pela participação. Considerações finais também, fique à vontade. Tá, eu que agradeço, né? Eu vou continuar no mote, né, do senhor professor e vou destacar isso, né? Eu acho que o mercado ele vai se adaptar à demanda da população. Então, a população mais exigente que vai ali escolher, né, um produto a partir de uma origem certificada, a partir de do material reciclado. Então, você vai consumir, né, ali o seu alimento, o seu ovo, enfim, a sua carne a partir de uma produção onde priorize a ética animal. A gente tem alguns exemplos, né, de empresas que têm esse certificado, né, disso e assim já está sendo comercializado em alguns supermercados. Então acho que a partir da escolha da população, da escolha de itens dessa ordem, o mercado vai ter que se adaptar, né? E destaco aqui sim também a importância, né, da madeira, da floresta em pé, né, que a gente sempre entenda o quanto é isso, né? Como o professor bem destacou, não é só ali o verde, né, a plantinha ali. Não é isso. Então, tem vários benefícios que, na verdade, e econômicos, inclusive, né? Tem estudos, né, que dizem que a agrofloresta é muito mais rentável do que uma monocultura, né? E a gente já tem números. Então, além dos benefícios de serviços ecossistêmicos, é rentável economicamente também, né? Então, a partir disso, vamos tornar isso uma prática diária. Mais uma vez, muito obrigado aqui aos convidados. Voltem mais vezes ao nosso programa. A você que está em casa, obrigado pelo seu carinho e também por sua audiência. A gente volta amanhã a partir das 9h30 da manhã, ao vivo, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Um forte abraço a você e até amanhã, se Deus quiser.
Até lá!